Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de KISO 11, ver como é que está o fundo, ver as expectativas futuras, o que é que dá para esperar do fundo. Inclusive, tem questão de uso de reservas, tem questão de dividendos que a gente vai olhar, possibilidade de redução nesses rendimentos, a gente vai dar uma olhada completa nessa DRE e também o que é que dá para esperar dele aí para os próximos meses, né? Iniciamos aqui já com o seu último relatório, a gente tem uma quantidade de cotistas de 126 mil cotistas, número de cotistas esse que vem diminuindo mês a mês. Essa redução não é exclusiva do KISO 11, a gente acompanha aqui vários outros fundos imobiliários que estão apresentando essa redução no número de cotistas, o que a gente pode apontar como fator principal a abertura da curva de juros da NTN-B, né? Ou seja, a renda fixa subindo sua rentabilidade, se aproximando mais da renda variável, sendo que a renda fixa tem um seguro, né, tem uma segurança muito maior que a renda variável. Então, muita gente acaba correndo, já que está quase, está próximo àquele famoso spread que a gente chama, que é a diferença entre a rentabilidade da renda fixa, comparando com a rentabilidade da renda variável. Quando está muito próximo, e vai tender, claro, a você ir para o mais seguro, já que a rentabilidade está bem próxima uma da outra, ok? E aí muita gente saindo e esses números de cotistas vindo caindo. Claro, tem muitos outros fatores em cima disso, tem questão fiscal do país, tem questão do cenário macroeconômico nacional, tem cenário internacional, tudo vai estar impactando isso, mas principalmente essa questão da NTN-B, devido à questão do risco-retorno. Ok? Cota patrimonial de 865, a gente vai avançar aqui. Ele vai falar um pouco sobre o macro, a gente vai avançar essa parte e entrar aqui sobre o ativo em si. Ele vai falar que a gestão ativa de ganhos de capitais desacelerou, né, a compra e venda de cotas de FIIs que ele vinha fazendo ali para tentar, principalmente ano passado, para tentar fazer ganhos de capitais e aumentar a questão do lucro do fundo. Deu uma esfriada, inclusive ele vai falar que a distribuição desse mês foi necessário utilizar a reserva para chegar a esse patamar de distribuição. Ele vai já olhar isso aí à frente, ok? 98% da carteira está alocada em FIIs, tendo sua última distribuição de 7 centavos e meio, ok? Já a gente vai conversar sobre essa questão desses ganhos de capitais lá na DRE. No desempenho do fundo, a gente vê aqui o número de cotistas reduzido, 126 mil cotistas. Ele vai falar aqui até um dado interessante, distribuído entre 80% dos municípios do Brasil. Alguém ali tem, pelo menos algum morador ali tem cotas do KISO 11, né? Em 80% dos municípios do Brasil. Ele fala, né, a respeito da redução forte no número de cotistas, liquidez 681 mil reais negociados por dia, está abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor base. Aqui a gente vê a distribuição geográfica dos cotistas, algo bem interessante, ok? 126 mil cotistas, e aqui a gente vê o cenário de redução, ele chegou a 133 mil cotistas, quase 133.300 cotistas, e hoje está 126, vem caindo mês a mês, a gente vê a escadinha da redução do número de cotistas. Avançando, entramos no portfólio, a gente vê a alocação atual dele, a maior posição é o HSML com 3,6, também tem o VISC, BTLG, o HGCR, o Kinea High Yield. Um detalhe, né? Ele teve uma boa oportunidade para vender alguns FIIs a um preço bem alto, há 4 meses atrás, né? Quando deu aquela subida de preço dos fundos, né? Hoje deu uma reduzida, teve a questão de tributar ou não os fundos imobiliários, tem essa questão da abertura de juros que a galera correu, então muitas cotas caíram. Hoje a gente tem muito fundo imobiliário a um preço muito descontado, então até para fazer vendas hoje de fundo imobiliário tá difícil. Claro, você faz, eu digo assim, questão de fazer o lucro, né? Em meses anteriores eles estavam com as cotas lá em cima, para um fundo que precisa dessa questão do ganho de capital, se tivesse vendido há uns meses atrás, teria feito uma boa margem de lucro nesse ganho de capital. Hoje não, pelo menos nesse cenário, quem sabe daqui a um mês tem alguma coisa aí que vai impactar fortemente essa questão, ou talvez a curva de juros caia de forma brusca e suba as cotas dos FIIs, né? Mas hoje está bem complicado a questão, grande parte dos fundos aí com suas cotas mínimas, a gente nem sequer fala nos FIAGROS, né? Acho que não sei se ele tem algum FIAGRO em carteira, mas olhando rapidamente aqui, não tem, né? Mas os FIAGROS estão lá na derrocada forte, né? Os preços lá embaixo. Então, até para fazer ganho, como ele seria, tá bem difícil. A carteira dele, 33% são papéis, galpões, shoppings e FIIs híbridos representam a maior parcela. A renda fixa dele, que é o caixa dele, está 1,7%. As cotas representam 98,3% do patrimônio. Aqui temos um comparativo da cota patrimonial do fundo com os dividendos, comparando com o iFix, com a Sono 30. Seria interessante ele colocar o gráfico, considerando o valor de mercado com os dividendos, né? Ele ia ficar menor do que essa azul, até porque ele está sendo negociado a um valor abaixo do patrimonial. Mas ainda considerando a patrimonial, ele vai estar acima dos dois comparativos. Aqui a gente tem as últimas distribuições, né? Em janeiro entregou todos os meses 7 centavos e meio. A gente vai olhar essa questão do dividendo aqui já na DRE.
Olha só, em junho ele teve de resultado 3,2 milhões de reais, tirando as despesas ele fechou 3 milhões. Ele distribuiu 3.300 porque usou 300 mil de reserva e conseguiu entregar os 7 centavos e meio. Se a gente pegar esses 300 mil aqui e dividir pela quantidade de cotistas, vai dar por volta aí de 0,6 centavos aproximadamente de reserva utilizada, e aí ele conseguiu entregar esse 7,5. Se não fosse aqui, tem que ir para 6,6, 6,7, devido à questão do ganho de capital. Olha só, o ganho de capital foi muito pouco nesse mês. Se você pegar os meses anteriores, olha o impacto do ganho de capital que ele vinha fazendo. Marcar aqui em azul, vamos pegar aqui um valor intermediário, não vamos nem pegar esse mês aqui, que esse mês aqui ele fez pouco, né? Tanto que nesse mês, como ele fez pouco ganho de capital, ele teve que usar a reserva, usou 118 mil para entregar os mesmos 7,5. E nos outros meses que ele conseguiu entregar 7,5, ele teve um ganho de capital considerável. Vamos pegar aqui o ganho de capital intermediário, né? A gente tem um menor, o maior e o intermediário. Vamos pegar esses 390 mil, vamos fazer uma conta rápida aqui para vocês verem o impacto que esses ganhos de capitais têm nessa rentabilidade, né? E como ele já falou, tá bem difícil fazer ganho de capital agora. Vou dividir pela quantidade de cotas que a gente tem aqui no Status Invest. 34 milhões de cotas, fazendo a continha rápida aqui, vai dar 0,8 centavos por cota. Ou seja, esses 7 centavos e meio, vamos tirar aqui, vai cair para 6 e pouco a questão do dividendo. Olha só, 6,6 centavos seria o rendimento sem os ganhos de capitais em média aqui nesses meses. Ou seja, esse patamar dos 7,5 está dependendo muito desses ganhos de capitais, e isso já levanta uma expectativa de ter uma redução nos dividendos devido a isso. Essa dificuldade de fazer os ganhos de capital. Claro, pode acontecer alguma coisa, as cotas dos fundos subirem e ele vinha conseguir fazer alguma negociação e trazer um lucro, mas no cenário atual que a gente tem, esse patamar dos 7,5 está bem complicado. Aqui a gente tem a composição dos resultados, os comentários a respeito da performance, ele vai citar da dificuldade de fazer ganho de capital, né, tendo em vista os impactos negativos aí nas cotas dos fundos imobiliários devido ao cenário da curva de juros, a questão também da expectativa de inflação, e ele cita que o fundo manteve a estabilidade na distribuição no primeiro semestre, utilizando de resultado acumulado de reserva, ok? E ele inclusive cita que espera ter menos oportunidade de realizar ganho de capital daqui para frente, né? E os resultados passarão a ser mais dependentes do carrego do fundo. O que seria esse resultado dependendo do carrego do fundo? Essa conta que a gente fez. Esse 6,6, 6,7 distribuição. Claro, tem sempre algum ganhozinho que acaba fazendo, mas aí é peso bem pequeno. Então, os patamares aí, já está dizendo, ó, qualquer redução aqui a gente já está meio que avisando, ok? E aqui a gente já finaliza o relatório. Comenta aí se você tem um ativo, ok? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. O link do grupo do Telegram vai estar na descrição do vídeo e a gente se vê por lá.